Nós vamos respirar bem profundamente, cada um no seu tempo, buscando o encontro de cada um de nós, formando uma corrente de muito amor e luz, onde o amor vai nos unir ao nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nesse instante segura em nossas mãos. E de mãos dadas, nós vamos sentindo a nossa energia começando a se transformar. Vamos mentalizando os guardiões, adentrando o nosso lar pela porta de entrada, com muitas tochas, com muitas espirais. Nós vamos mentalizando esses amigos tão queridos a nos ajudar. E nesse instante, descruzando braços, descruzando pernas, abrindo o nosso coração, nós vamos sentir um passe de limpeza, um passe de harmonização. A limpeza dos pensamentos, principalmente aqueles de preocupação, de densidade. A limpeza dos nossos sentimentos, o corre-corre do dia, a ansiedade, a mágoa, a tristeza, a decepção, a preocupação. E vamos pedindo a limpeza do nosso gástrico, onde vai sendo tirado tudo aquilo que acumulou. A raiva, a contrariedade, a tristeza, aquele pensamento mais sombrio, que somente nós conhecemos, naquele momento em que estamos em silêncio. Nós vamos fazer toda essa retirada energética. E esse irmão que nos dá paz ficará conosco no nosso lar durante todo o acolhimento de amor. Com a nossa permissão, se assim o quisermos. E em torno do nosso lar vai sendo feita uma corrente de muita luz, de muito amor, de muita proteção. Para que possamos manter a nossa expansão de sentimentos e de pensamentos positivos. E com a alegria no coração, com o pensamento, no amor e na fé, nós nos unimos com o Ruiz, o nosso dirigente espiritual, no Hospital Santa Cruz, na sala do Pingo de Luz. Essa sala iluminada, fortalecida e de mãos dadas, Ruiz nos leva até Maria. E nós sentimos a energia de Maria, a nossa mãe amada, que nos envolve no seu manto de luz e nos leva à presença de Jesus. Mestre, aqui estamos e seguramos em tuas mãos e sentimos toda a tua paz, toda a tua luz, toda a tua fé. De mãos dadas contigo, Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer essa oportunidade desta vida, desta encarnação, a oportunidade de cada aprendizado, a oportunidade que estamos tendo nessa noite, unidos nesse ideal, o ideal do acolhimento de amor e das radiações. E assim, unidos que estamos, nós vamos te ofertando, Pai,
a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E sentindo toda essa luz, sentindo todo esse amparo, essa energia de luz, nós vamos nesse momento envolvendo a sala do acolhimento de amor em muito violeta, muito verde mata, junto com os guardiões. E vamos envolver a sala do acolhimento de amor em muitas flores, em muitos cristais, em muito fortalecimento, fortalecendo e amparando a cada médium, para que possa, unido a Deus, a Jesus e a Maria, a toda a espiritualidade amiga, auxiliar a todos esses irmãos que necessitam. Que seja um trabalho de muito amor, com muita fé e com muita esperança. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também, uma excelente sala. Até a borda, meus universitários. Então, a nossa página de hoje é bem curtinha, mas tem um grande significado. Hoje nós vamos falar sobre cura para a saudade. Nós conseguimos curar a saudade? A saudade tem cura? O tempo cura. O O tempo tempo cura? cura. Cura a saudade? Acho que não. Acho que não. Acho que tem uma saudade que é dolorida, quando a gente sente muita falta, e depois tem uma saudade que é a lembrança das coisas boas que ficou gravado na gente. Entendi. Então vamos lá? Saudade é a presença de uma ausência. Para a saudade não existe cura. Rubem Alves, ele escreveu O Deus que Conheço, tá? É um livro da editora Planeta. Para a saudade não há cura, mas pode haver consolação. É o próprio Rubem Alves que nos traz esse conforto ao contar a história daquele homem dilacerado pela dor da saudade de sua amada, que morrera. Em desespero, dirigiu-se aos deuses, pedindo que a devolvessem. A morte é mais forte que nós, responderam os deuses. Não podemos devolver o que a morte levou, mas podemos pôr fim ao seu sofrimento. Podemos fazê-lo esquecer a sua amada, podemos curá-lo da saudade. Horrorizado, o homem respondeu: não, 1000 vezes não, pois é o meu sofrimento que a mantém viva dentro de mim. Ninguém encontrará a cura para a saudade, pois nos recusamos a esquecer o que a memória guardou por amor. A saudade dói latejada, disse com razão Chico Buarque, numa música que o nome dela é Pedaço de Mim. Mas as recordações felizes dos momentos que tivemos ao lado do ser amado, se não cura a saudade, são um bálsamo que suaviza a dor de uma lembrança que, no fundo, não queremos jamais esquecer. Interessante, né? E aí?
Existe a cura para a saudade? Porque, assim, o Rubem diz que não. É a opinião dele. E aí? A saudade que nós temos dentro de nós. A cura? O tempo amenizou? Eu vou pedir, Gabriel, abre a Sônia para mim, por favor. Eu penso que ameniza. Eu penso que sim. É porque a gente, quando fala de saudade, a gente fala logo, né? A gente começa a pensar, vem a lembrança daquelas pessoas que desencarnaram, né? Uhum. Que foram para um plano espiritual. Se a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que vai encontrar daqui a um tempo, não é verdade? Então, é um bálsamo, Sim. Sim. ou é um desespero? O Não, tempo eu penso que é um bálsamo, como você colocou. Isso dá um alento, uma expectativa que realmente é um simples, um momento agora que a gente está se separando, mas se Deus quiser, lá na frente a gente se encontra. É o que me acalenta, saber que um dia eu possa ter a expectativa de vir encontrar meus pais. Sônia, você ia falar. Eu acho que existe dois tipos de saudade. Uma é quando um parente nosso desencarna. No meu caso, um pai que eu tinha, ele desencarnou, eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 78. É lógico que foi doído, foi triste, foi um período muito, mas o tempo faz com que você lembre dele, apenas lembre, nossa, meu pai, você conta histórias, algumas que você lembra. E existe uma saudade, a outra, que essa eu acho que é quando você tem a saudade dos seres vivos. Por Tá. exemplo, eu tenho uma filha que mora no Canadá. Então, é uma saudade que tem dia que dói, 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 e não tem jeito. Entendeu? Então, ela não tem jeito de acabar. E aquela, quando ao desencarne, você vai pensando, eu vou encontrar com ele, como ela falou, você vai encontrar novamente com ele, e a gente vai se encontrar, ou não, né? Mas essa saudade da filha não acaba. Por isso É. que eu falo que tem dois tipos de saudade. E é verdade, né? Porque tá ali, tá viva, mas está vivendo a vida dela. Então, você não tem como ficar 24 horas ali sabendo. Exatamente. Você não tem como Exatamente. passar o tempo inteiro pela internet sabendo o que está acontecendo ou não. E aí você vai aprendendo com o tempo a lidar com isso, né? Com todos os silêncios, né? É interessante, né? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Né? Assim, quando você falou, né? Eu estava aqui pensando se eu vou falar ou não. Eu falei assim, eu tenho um filho também que mora, eu tenho dois filhos, né? Tem o Gabriel, que é o nosso TI, que fica aqui, e eu tenho o meu mais velho. E o meu mais velho também mora no Canadá, só Olha. que ele não fala comigo. Ele Ah, não tem contato nem comigo, nem com o pai, e nem com o irmão, né? Então, assim, é como se fosse, vamos dizer assim, existe uma morte, existe a morte da convivência, né? exatamente. Não há convívio, não há um bom dia, uma boa tarde, uma Não, internet, não não há é. nada, não há O nada. meu, o meu é diferente. O meu é diferente. Minha filha fala bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite, e todos os dias ela fala conosco. Todos. Então, Todos e os dias. aí eu falo sempre em relação a essa saudade, é muito interessante,
E eu agradeço a Deus, eu agradeço muito, eu converso com Maria no sentido assim, eu tenho 18 anos de história dentro do meu coração, né? A criação, como foi criado, todo o amor que eu dei, tudo aquilo que eu fiz. E aí, assim, o que acontece de agora em diante já é um livre-arbítrio. Não faz parte mais daquilo que está nas minhas mãos que eu poderia fazer. Enquanto Exatamente. estava ali, dei todo o amor, toda a coisa. Então, é por isso que eu falo assim, lembrar das histórias. É muito engraçado sentar, porque esse é o lado bom, todos nós temos, né? Todo mundo tem uma história, tem algo que acolhe o coração, né? É Às vezes não verdade. vai estar no nosso lado, mas E vai às estar. vezes, e às vezes você tem um filho que mora com você e você também não tem convivência com ele. Não, Existe gente que tem isso, não é? tem. Que, E vai ter uma que saudade eterna, né? Vai ter uma saudade eterna de uma coisa exatamente. que não viveu. Nossa, tem tanta mãe que sofre porque o filho não conversa, o filho ou a filha, porque não conta as coisas, conta para a vizinha, conta para a amiga, conta para a avó, menos para a mãe, não é? É verdade. E, e é verdade. Então você tem aqueles presentes ausentes. É isso aí. Não é? E às vezes esses fatores, né, esses presentes ausentes, esses sentimentos trazem saudades que a gente não consegue compreender. Compreender, é Saudade do verdade. que não viveu. É, Alguém já sentiu isso? Saudade do que não viveu. Não sei. eu não. Fica parando ali, sabe? Ah, mas você não viveu isso. Então, como você pode ter saudade de uma coisa que você não viveu, né? Acho que não. Estou São as recordando. projeções, né, que a gente vai, às vezes, vai colocando, né? E aí, me contem como que é essa saudade? Existe uma história dentro de cada um que nem na hora que aqui você vê a história que o Rubem trouxe para nós, né? A mulher morreu, a esposa morreu. Ah, então vamos tirar essa dor. Não, eu quero a dor, mas eu quero de volta. A dor me. Alimenta a lembrança dela, né, para ele. Mas assim, eu não sei se isso chama ressignificar. Se eu ficar pensando muito, por exemplo, tem lugares, caminhos que eu faço, que eu lembro do meu pai, coisas que eu lembro da minha mãe, mas se eu ficar pensando muito, eu vou chorar. Eu choro, né? Se eu, por exemplo, tem um caminho que eu faço para minha casa todo dia, que se eu ficar olhando para o apartamento, para a janela que meu pai morava, que era bem de frente para a avenida, ele sempre me esperava passar no horário quando eu vinha da escola com meu filho para me dar tchau. Então, se eu ficar olhando para a janela, eu vou chorar. Então, tem coisas que eu procuro evitar, porque a lembrança realmente, eu não preciso, como é que eu vou tentar colocar? Não é que eu mate, é que eu procuro não ficar sofrendo toda hora, porque machuca a gente, né? Isso Você toda não, hora só eu não fico. vai, você só não alimenta o lado negativo, não é verdade? Porque assim, ó, você compreendeu que fazia parte a despedida do seu pai da Terra, Sim, sim, né? Se ele tivesse, ele estaria sofrendo tudo isso, né? sim, Mas assim, você teve épocas boas, você teve sim, coisas boas, tem com histórias certeza. boas para contar. Então, assim, sabe, isso não ampara, não fortalece, não acolhe, Sim, sim, com certeza, com certeza. né? Porque quanta gente não tem o que contar, não tem o que lembrar, A gente tem né? bastante coisa, a gente tem bastante coisa. Né? Então, Meu pai assim, era muito presente, meu pai era muito família, ele queria muito a gente do lado dele, entendeu? Aí da gente, se não fosse no domingo na casa dele, tomar lanche com ele. Tínhamos que estar todos juntos, os 3 filhos, e era uma praxe. Todo domingo a gente à noite ia tomar lanche com meu pai. Tinha os almoços também, quando ele queria, né? Páscoa, Natal, a gente também passava com ele, Ano Novo. A família do meu pai é muito assim.
Minha avó era italiana, né? O italiano tem muito disso, de querer 9 filhos, todos eles eram grudadinhos assim. Meu avô liberava para o Natal, mas o Ano Novo era com ele, a família reunida. Então, nós crescemos assim, desse jeito, sabe? Os mais novos, os meus primos, nem tanto, mas os mais antigos, a gente tem esse vínculo bem grande. Crescemos todos juntos, a Ana, a Paula, na Cláudia, então a gente tem muito disso. E nós fizemos com os nossos filhos também fosse assim. Então, foi uma convivência muito gostosa. Óbvio que tinha todas as brigas, como em todas as famílias, né? Mas, assim, a gente sempre procurou manter a união. Isso é que minha mãe sempre pediu para a gente, né? Da gente se manter unidos. E eles se foram os dois e a gente estamos aqui, os três, tentando manter a união da família. Então, e aí onde que eu falo? Eles deixaram sementes boas. E essas sementes que estão ali são histórias. Então, assim, quando a família se reúne, não conta as histórias. Aquelas Sim, histórias de família que só uma sessão. Então, é isso que a gente fala, tudo isso. Por que da tristeza? Né? O porquê dessa tristeza? Porque quando a gente vem essa tristeza, é não aceitar, não é verdade? É a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Colocar todo mundo debaixo da nossa asinha e não deixar sair. Ia ser bom? não. Para nós, foi mais difícil a morte da nossa mãe, que morreu dormindo. E a gente foi uma coisa assim que a gente não esperava. Ela estava cheia de saúde e de repente se foi. Para nós foi mais difícil aceitar, mesmo sabendo que ela estava com 83 anos, mas eu achei ainda que ela fosse viver um pouco mais. As minhas tias estão aí com 86, 87, estão vivendo. Eu achei que elas fossem. Minha mãe estava boa de cabeça, boa de saúde, mas Deus quis que fosse assim e ela se foi. E a gente tem que aceitar, né? Vamos se revoltar? Não dá. Foi bom para ela, triste para nós, mas foi ótimo para ela, não sofreu, né? Mas assim, triste. A despedida é complicada, né? Mas saudade, vamos colocar assim, a saudade fica. Um dia um pouco maior, um dia um pouco mais fácil, né? Mas assim, se for lembrar, lembre com toda alegria, né? Com toda aquele jeitinho que ela tinha, né? Então, eu vejo assim, são pessoas que não sofreram, né? Não ficaram numa cama, não precisaram receber, não tiveram todo esse sofrimento, esse desgaste, né? Então, eu acho que tem muita coisa positiva. E aí, o que mais que trabalhamos nesta saudade? Vamos, o texto é pequenininho hoje, precisamos desenvolver. Estou deixando para os outros universitários falarem. Esses universitários estão que estão, ah, meu Deus do céu. A Sônia ajuda. A Sônia ajuda. Não, a Sônia contou uma história que é assim, você imagina ela com 14 anos, né? Ali no auge, né, da adolescência, essa despedida, né? Não é fácil. Né? Não foi fácil. Mas aí o que que fez? Trouxe o quê? O que que ficou dentro? Ficou os sentimentos bons, as lembranças desses 14 anos. É isso que eu falo, a gente sempre tem um tempo, né? A gente sempre tem uma história. Eu tenho minha avó, a mãe do meu pai, vai fazer 100 anos, gente. A gente olha, todo mundo fala assim, ah, ela vai. Vai nada, menino de Não é Deus, nada, eu tenho uma mãe de 100 anos. Que vai nada. A bonitinha. gente fala assim, ela vai enterrar muita gente, se você vê o E jeito. está lúcida, as duas estão lúcidas? A Lúcidas? minha A está, minha, a minha a está. minha avó não, a minha avó não. Mas A assim, minha mãe sabe de tudo, ela não escuta e enxerga muito bem. Mas ela sabe de tudo, a cozinha ainda, o dia que ela quer entrar na cozinha, ela deixa minha irmã louca. Nossa, ela tem uma cabeça melhor que a minha, sabia? Ela é ótima e ela está assim, sumindo.
Ela fez 100 anos, ela está pesando 28 quilos. Nossa! A Anda, minha... cozinha, faz tudo. Vai no médico e fala assim: mas, dona Helena, o que que a senhora faz para viver tanto? Ela fala: eu como pão com manteiga e tomo Coca-Cola todos os dias e Oh, gosto de coisa gordurosa. Ela fala desse jeito. E tomando olha, Coca-Cola todo dia. Todo dia ela toma um tantinho assim, ó. Antes ela tomava mais, mas ela toma há muitos anos. Agora ela toma assim, ela compra uma garrafinha e vai tomando um tantinho assim. Mas ela é terrível, ela sabe tudo, ela sabe onde está, quem falou, quem não falou. Lembra o aniversário de todos, liga para Olha, todos. Danadinha, viu? que Eu fico bonitinha. um pouco apreensiva, porque acho que eu vou por esse caminho também, porque eu estou super saudável. isso é muito Isso é bom! bom, Isso é isso é muito muito bom! bom. Não, mas eu não sei se a cabeça vai ser igual a dela. Ah, Ah, vamos você toma trabalhar. Coca-Cola todo dia? Come Não coisa tomo gordurosa? Coca-Cola. Você sabe que eu estava pensando isso sobre a Coca-Cola? Todo mundo fala tão mal da Coca-Cola, é Tão cancerígeno. Olha a mal, mãe né? da dona, olha a dona Helena aí, o exemplo, 100 anos e está aí, Não, mas o lúcida. médico, o médico deu risada dela. O que que a senhora faz para porque a senhora está com 100 anos tão boa? Porque ela não tem nada, não tem colesterol, não tem. A única coisa que ela tem um pouquinho é uma pressão alta, mas bem controlada. Ela falou: eu faço isso, eu como à noite só pão com manteiga. Às vezes, se tiver uma carninha, eu ponho uma carninha no pão, uma linguiça, assim, desse jeito para ele. E mas eu tomo todos os dias Coca-Cola, todos os dias. E adoro uma leitoa, desse jeito para ele. Ele falou: acho que eu vou seguir a receita da senhora. Melhor. A minha avó já. Não, minha avó tem Alzheimer, né? Então, assim. Mas Ah, ela. A minha avó tem Alzheimer, mas assim. Ela tá lá. E a gente fala. Hoje a minha tia me ligando, né? Eu falei assim: como que ela está? Ah, tá ótimo. Eu falei assim, a minha irmã é que fala, minha irmã ela que fica com ela, né? Ela fala: Sônia, essa mãe vai durar até uns 115 anos, você vai ver. Mas não vai, né? Porque os órgãos vão falecendo, né? mas você vê, ó, ela se alimenta, ela come, ela tá com 28 quilos, né? Quer dizer, não é falta de alimentação, é o corpo realmente, né? Minha avó É tá o corpo, com. os órgãos da gente também vão ficando enrugados, né? Não É. é só a pele externa, né? Os órgãos também vão murchando. Mas ela está super bem, viu? Liga quase todo dia não, 2 ou 3 vezes por dia. Se eu for no médico, ela já liga. O que que o médico falou? Mas você não me ligou. Mas ela sabe tudo, 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 tudo. Ela não esquece, é incrível. Tá E, vendo? e Se viúva você- desde os 37 anos de idade. Olha, E nunca se todo esse casou. tempo sozinha. Nunca. Ela falou: eu tenho 2 filhas, não vou pôr esses vagabundos dentro da minha casa. Eu fui muito bem casada, eu não quero. E não casou, e nunca namorou, e nunca quis mesmo, se dedicou a nós duas, e não quer, nunca quis. Nossa, ficou viúva E não nova, era uma né? pessoa, e não era uma pessoa assim de mal com a vida, entendeu? Porque tem Era gente que feliz. fica sem o companheiro, fica de mal com a vida, né? Fica Aham. ranzinza, fica. Ela não, ela nunca se importou, ela sempre viveu a vida dela muito assim, virada para a família mesmo, para nós Ela duas. foi feliz, né, ô, Sônia? Ela foi uma pessoa Ela feliz. foi uma Ó, pessoa ela trabalhou feliz, a saudade de uma forma positiva, né? Porque ela É, não ficou positiva. amarga. Não, Você vê, nada, nada. ela não ficou amarga. Só teve um detalhe. Eu me lembro bem que ela chorou durante uns 4 meses. Sabe que é chorar todos os dias, chorava, chorava, chorava o dia inteiro. Mas também acho que um dia ela falou: chega, eu preciso cuidar dessas meninas, que eu tinha 14 e minha irmã tinha 8, Nossa, eram muito pequenas. pequenas, é.
e não tinha ninguém que apoiasse, porque meus avós maternos não tinham muito recurso e o paterno, então, passava em frente da minha casa e nem olhava. E ela teve que lutar para criar a gente. E acho que foi essa força que ela teve e ela criou muito bem, porque a gente nunca nos faltou nada, sempre tivemos de tudo, mas com bastante esforço, e ela que foi o espelho da casa. Mas olha, você vê que história bonita, no sentido assim, ela tinha tudo para ficar triste, para trazer essa Sim. saudade. 37 anos, olha, e não, o que ela fez? Ela centralizou, né? Eu vou criar as Ficar minhas filhas, revoltada, né? Ficar revoltada. Nunca vi ela né? revoltada. Brigar com Deus, essas coisas todas. Não, o que ela fez? Exatamente. Ela trabalhou da Exatamente. melhor forma. Ó, o meu amor vai ficar aqui, não quero ninguém, e tá tudo certo. Bom, É vida que interessante. segue, vida Hoje que não segue. existe. Hoje não existe mais essas coisas, né? A gente vê que 3, 4, 5 casamentos e não se acertam e vão trocando até acertar, ou então acabam sozinhos, né? Mas ela não. Mas Ela sabe por quê? Eu tenho um amigo que é dentista, ele casou 4 vezes. E aí, na ah, 4ª vez, ele falou assim para mim: Vá, eu só troquei um número do RG. Ele falou assim: os problemas continuam os mesmos. A gente tem a ilusão que a gente vai mudar de pessoa e as coisas vão mudar. E não. É isso Aí, assim, mesmo. ele falou assim: eu chego à conclusão que eu precisava aprender aquilo. Aprender, então, assim, não era a pessoa, era o aprendizado que eu tinha que ter. ele Dele. também, né? Ele que tinha que mudar, talvez, né? Talvez, né? Mas ele precisava de um aprendizado. E o que que ele fazia? Ele trocava as pessoas, ele ia trocando as pessoas e ele ia casando, casando. Até que ele parou. Na 4ª ele Parou. parou. Ele parou. Mas ele falou isso, ele falou assim, é só dor de cabeça, né? Porque você vai se relacionando, você vai se complicando. Mas ele estava falando sobre isso. Mas muitas vezes é o que? É a imaturidade, é fugir da dor. É aquilo que ele estava falando aqui, ó. A dor me sustenta. Ele preferia ficar com a dor do que não ter a lembrança da mulher. Tem gente que para fugir da dor, o que que faz? Vai resolver a vida de uma outra maneira. Ou vai casar, ou vai arrumar mais problema, vai dar um jeito. Mas não Mas alimenta a dor, né? Não fica alimentando. será? Eu acho que não. No caso dele, ele não ficou alimentando a dor dele, ele foi em busca de uma outra coisa que ele achava que ele ia encontrar na outra. Aí Só arrumou que, mais dor porque e a mais pensão imaturidade dele, mas e por mais conta da pensão. imaturidade dele, e eu digo dele como minha também. Enquanto eu ficava buscando no outro aquilo que eu achava que ia trazer a minha felicidade, eu só tive dor de cabeça e só sofri. Só sofri. A hora que eu falei que chega, eu não queria mais, e se não viesse alguém para me fazer feliz do jeito que eu queria, eu estava pronta para ficar sozinha, aí pronto, acabou. Aí eu conheci meu marido. E foi isso. Mas eu dei muita cabeçada, porque eu sempre achava que era o outro que vinha, que ia me preencher, entendeu? Eu não gostava daquele, porque ele tinha aquele defeito, não dava certo, aí era o outro, era o outro. E aí eu fui me machucando, me machucando, me machucando. Eu sofri bastante com os relacionamentos, assim. Sofri bastante mesmo. Mas porque eu sempre busquei no outro aquilo que era eu que tinha que mudar, eu que tinha que ter outra visão da relação. E eu queria as coisas talvez como eu mesma queria que fosse, enfim. O problema aqui é a saudade, não é o outro. Mas, ó, não é o outro, mas assim, em relação à saudade, a gente pode casar. Muita gente busca essas rotas de fuga por causa de saudade. Muita gente vai buscando rotas de fuga, né? A gente está falando de relacionamento, mas e quanta saudade tem? É. A saudade assim, tem gente que fica lá naquele passado, E não sai, né? não sai.
Ai, mas eu era, e tá lá. No eu era. E quando eu era casada, e quando eu tinha isso, né? E quando eu estava solteira, e quando eu estava solteira, e quando eu estava. Não, mas você não está mais solteira. E aí? É. Tá, quando você estava solteira, você fazia tal coisa assim, assim, assado. Tá. E como que você era naquela época? Como que você é agora? Essas são as rotas de fuga, né? Que a gente vai vendo. As rotas de fuga, as inconformações. Até parece que se a gente estivesse lá naquela época, a gente quer estar naquela época com a cabeça que a gente tem agora. Mas Com para a gente ter a certeza. cabeça que tem agora, a gente teve que passar por tudo que a gente passou. Sim. Não dá para ter a cabeça de agora, né? O resultado de agora com o que a gente fazia antigamente. Não. E aí, quanta coisa a gente não fez? Quanta imaturidade, É verdade. quanto choro, quanta saudade a gente não chorou. Hum? Muita. E às vezes não tinha nem uma certa, né, uma certa lógica, mas a gente se desesperava, não é assim? E aí é onde a gente pensa, né? Eu acho que a nossa grande dificuldade é a da aceitação, né? Aceitar aquilo que eu não posso modificar. Mas às vezes a gente não entende, né? Quando você não é, eu acho que ali não era a imaturidade no sentido da idade, na realidade, a imaturidade espiritual mesmo, né? Essa visão que hoje que eu digo que a gente tem, que a gente expandiu essa consciência, hoje a gente consegue enxergar, eu consigo ver muitas coisas que eu vivenciei que realmente se eu tivesse nesse caminho há mais tempo, talvez eu não tivesse errado lá, entendeu? Mas, como você mesma falou, isso foi essa bagagem que me trouxe para eu chegar onde eu estou hoje. E foi a custa de muita dor, mas valeu a pena, É valeu a porque você pena. pensa, ó, que nem assim, se a gente for analisar o texto de hoje, né? Ele fala de uma despedida, de um desencarne. Hoje, se a gente for falar claramente, né? Se a gente se despedir de um ente querido, a gente vai sentir, porque faz parte sentir. Mas vai haver desespero? Não, Não, Né? A gente entende que a gente vai. Nós entendemos ou não? Esses eu anjos acho hoje que está sim. todo. Eu acho que Esse... sim, porque então o que estamos fazendo aqui é a nossa espiritualidade, é a nossa crença, não é? A gente então, assim, exato. pode até esperar na primeira semana, não entender, etc. e tal, mas eu acho que a gente consegue sim. a gente já consegue fazer uma despedida mais leve, né? Sem aquele peso, sem aquele, né? A gente já consegue. A gente já consegue. Se a gente vê uma pessoa sofrendo no hospital, a gente já consegue fazer uma oração colocando: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, Exatamente. né? Sim. Que a tua vontade fique em primeiro lugar e a minha, né? Me dê Mas sustentação. Mas às vezes é tão complicado nessa situação. Eu não sei se você observou que eu tenho colocado o nome de um senhor que faleceu há pouco tempo, uns dias atrás, pai de uma amiga, da Andréia. Você conhece a Andréia? Ela é minha amiga do fórum também. E ele estava muito ruim. Eu falei, Andréia, nessa de a gente querer consolar, eu falava para ela, desesperada, passava os áudios cada vez que ela ia na UTI, o pai dela estava perguntando, André, seja, Deus vai fazer o que é melhor para ele. Vamos pensar dessa forma. Mas é difícil você falar para a pessoa que está na iminência, talvez, de perder um pai, você falar isso. Não é que a gente esteja sendo insensível à dor da pessoa, mas ele estava numa situação bem complicada. Mas como é que a gente pode... Claro que para Deus existem os milagres, mas a gente tem que preparar para tudo.
A gente não pode só alimentar a expectativa do positivo. Não sei, eu falava para ela, e quando ela passou a notícia, né, falecimento, eu falei, não, fica em paz, que ele está bem, né? Falei para ela, ele tomou um tombo, quebrou o fêmur, bateu a cabeça, ficou sozinho dentro do apartamento, foi uma coisa bem, bem complicada. Mas eu falei para ela dessa forma como você falou, né? Vamos pedir para que Deus vai fazer para ele o que é melhor, né? Vamos pensar assim que vai ser o melhor para ele, não alimentando expectativas que o quadro cada vez era pior, o que a gente vai falar, né? E ela se conformou. Óbvio, né? Tem 15 dias que o pai dela morreu, tá bem recente, então tá difícil um pouco, mas ela tá reagindo bem. Então, assim, a gente essas despedidas, a gente não sabe quando vai acontecer. Quem vai, eu acho que não vale nem a pena ficar pensando. A gente tem que viver a vida, né? Ao invés de ficar pensando, conviva com a pessoa, fale com a pessoa, esteja Eu ali acho com a que pessoa, você está falando, né? viver hoje, né? Amanhã não existe. Você sabe se Não, amanhã eu vou acordar? Não sei. Então eu vivo hoje. Eu tenho esse pensamento assim. Não gosto de brigar, porque se eu brigar, acontece alguma coisa comigo, eu briguei com a pessoa, ou a pessoa morre, eu vou ficar com remorso. Eu não gosto de brigar, não gosto de ficar de mal, não gosto de nada por causa disso, porque se me acontece alguma coisa com essa pessoa, vamos dizer, o mais próximo é meu marido, eu vou falar, meu Deus, ele morreu e eu falei aquilo para ele, e aquilo vai ficar me martirizando o resto da vida. Então, eu não brigo. mas ó, ela fica pensativa nisso. Mas ó, o que ela tinha para falar não era tão importante, porque aquilo que era importante, ela se sentir bem. É bem interessante, porque é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente vai lá e impõe, não, eu quero isso, assim, brigo, faço. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E aí não dá para corrigir, Não dá, não dá. sabe? E assim, a gente teve essas lições na Covid. A gente estava ali com a pessoa e de repente a gente não estava mais. É verdade. A gente teve essa experiência. Mas eu acho que essa espiritualidade nos ajuda muito, né? O ano passado, eu fui para o Canadá passar 2 meses com a minha filha e eu estive com a família dela, do meu genro, e eu saí de lá em setembro. E ele começou com uma tosse, tosse, tosse. A medicina no Canadá não é nada parecida com a da gente. Eles têm um médico que é da O médico da família, família, né? Aí você é o tem que passar médico da pelo. família, chegou, deu antibiótico para a tosse dele, e aquilo foi enrolando, enrolando. Conclusão, o homem estava com câncer de pulmão. Ele morreu em 3 meses. Setembro, setembro começou tudo isso, e ele morreu em dezembro. Mas ninguém da família falava em Deus, seja lá evangélico, católico, protestante, o que for, não é? Essas pessoas têm o Deus no coração. Quem tem uma religião tem Deus no coração, eles não têm. Mas o que sofreram, e a mulher dele, o homem sofrendo, 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 eu do lado de cá, minha filha falava muito comigo, eu falava, Paloma, esse homem, chegou uma hora que ele falou para ela, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo muito. Sabe quando você segura? Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma religiosidade, mínima que seja, não é? Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Então, ela nunca falou isso, eles nunca falaram isso, mas ninguém tem. O meu genro, agora que ele está aprendendo, a minha filha é muito interessante, eu sempre fui espírita,
Mas ela nunca quis frequentar, e eu nunca me importei, e dei a minha religiosidade para ela. Mas não sei, de repente ela virou devota de São Jorge. Ela tem. Não, ela tem na casa dela, levei para ela um São Jorge daqueles de madeira, assim, com a oração em volta. Toda terça-feira ela ajoelha na frente do São Jorge e para ela São Jorge é tudo. O meu genro, não, e eles vão lá e põem cerveja para São Jorge, meu genro vai lá e põe a cerveja para São Jorge. Eu me divirto com eles, não me interessa o que eles fazem, as orações, a, a oferenda deles, tudo é válido para mim, desde que seja de coração, né? Você chora de rir dele. Ele vai lá, ele pega toda terça-feira, vai lá e leva um copinho de cerveja ou vinho, o que ele tiver bebendo. Então, eu entendo que a minha filha, por exemplo, a minha mãe é super católica, sou batizada, crismada, casei na igreja, e a minha filha não. Eu batizei também, crismei, mas primeira comunhão, ela falou: mãe, não vem que não tem. Você não é católica. Ela falou para mim. Eu falei: não, você vai fazer o que você quiser. Você quer? Porque geralmente as meninas querem porque as crianças da escola vão, né? Uhum. Fazem no catecismo, então elas se empolgam porque querem. Ela falou: mãe, não vem que eu não vou fazer. Então não façam. Você vai fazer o que você quiser. E na minha casa, minha mãe sempre foi muito católica e meu pai era espírita. E antes dele morrer, ele falou: olha, as suas filhas vão ficar até os 14, 15 anos com a religião que você acha que você tem. A partir daí, elas que vão escolher. Não deu outra. Meu pai morreu, eu me enfiei no centro espírita, na mocidade espírita e nunca mais saí. E com a minha filha eu não forcei, mas comecei a te contar por causa que ela acredita em Deus, no São Jorge dela, nas coisas espirituais, nos benzimentos, tudo que você possa imaginar, ela acredita. No reiki, mãe, manda reiki para mim. Então, mas por quê? Ela foi criada numa casa com religião, né? O meu genro não, coitadinho. Então, ninguém tem isso, sabe? Ninguém tem aquela fala em Deus. E eu acho muito estranho. A Paloma que ligava aqui para minha mãe, pelo amor de Deus, faz uma oração, vai lá, ele tá muito mal. Eu falei: tá bom, Paloma, eu faço, mas sabe quando você fazia e não tinha a Não chega. Não chega, não chega, exatamente. Não chega. Então, o que eu acho importante é a gente ter uma religiosidade, seja ela qual for, não é? É. E aí, assim, né, é muito interessante, né? Assim, eu já era espírita, mas eu batizei meus filhos, porque eu sempre tive uma coisa na minha mente, que eu não poderia Impor a colocar religião. impor o espiritismo, né? Então, assim, como o catolicismo é a religião que mais, né, fica no Mas Brasil, então também no mundo, né? eu falei assim, mas assim, o meu mais velho me dava muito trabalho nas missas, né? Se a gente tinha que ir numa missa, assim, ele me dava muito trabalho, porque como ele sempre frequentou o espiritismo, então assim, quando se ia numa missa, né, e o padre falava assim, como que é? Maria, mãe de Deus. Aí ele falava, ele revirava os olhos e ele falava assim: Maria não é mãe de Deus. Como? Deus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Jesus não é Deus. E ele Sempre ficava, sabe? crítico, né? Sempre crítico. E a gente ia, pelo amor de Deus, fecha a boquinha, fecha a boquinha, fecha a boquinha, fecha a boquinha. Entendeu? Porque tinha aquela coisa dele escutar, né? Dele escutar, assim, escutando o evangelho, né? Porque, assim, quando a gente vai evangelizar criança, a gente vai contando, mas a gente não... A gente sempre coloca, né? Deus, Maria, né? Todas as historinhas para eles.
Mas ó, ele dava trabalho. O Gabriel sempre foi mais sereno nesse sentido, mas o mais velho sempre deu trabalho nesse fator. Mas o que a Sônia trouxe desse relato é muito interessante isso. A falta da religiosidade, seja lá qual for. Essa energia. Ah, eu acredito numa energia maior. Perfeito, você acredita numa energia maior. Uma energia que te protege. Perfeito, 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 perfeito. O meu pai era estivador, né? A gente morava em Santos. E eu nunca me esqueço, eu era pequena, e ele saindo do trabalho, ele falou assim que tinha no cais, acho que é antigo, né? Porque agora, novo, eu não sei como é que ficou. Tinha uma santa, eu acho que era santa, eu não sei se era Nossa Senhora. Gabriel, abre o vô, por favor. Os 9 Eu dedos. não, eu não sei qual era a santa que ficava ali no cais, ali. E aí ele contando que teve um dia que um rapaz teve crise epilética, teve epilepsia, ele tinha epilepsia. E eles carregaram e colocaram ele na santa. E ele chegou contando que tinham colocado o rapaz na santa. Eu era pequena e aquilo ficou. São esse tipo de coisa, né? Que você fala assim, ajuda, gente, Ajuda, ajuda muito. ajuda. Ajuda, e isso acolhe, sabe? Ah, mas você vai fazer primeiro o quê? Faz os dois. Socorre, mas faz a oração. Socorre, mas faz a oração, É. né? Nós, quando estávamos na Covid, a gente trabalhava direto. A gente tinha realmente o nosso grupo. A gente acabou, os centros estavam fechados, então, assim, a gente se juntou com todos os trabalhadores que queriam estar na ativa, não importava a casa que ele estava, importava que ele tivesse o coração. E a gente trabalhava, a gente trabalhou muito na Covid. Uma Né? beleza, né? Nos despedimos de alguns irmãos, né? Porque, não houve. Não, nós nos despedimos de alguns irmãos, sim, né? Que também desencarnaram por causa da Covid, mas, assim, a gente foi para o trabalho. Fomos sustentar todas essas pessoas, porque, né, a oração sempre vai Ajuda, nos né? sustentar, né? Então, numa hora dessa saudade, a oração fortalece, a oração é, harmoniza, né? A oração vai te dar um bálsamo, porque a vida vai continuar e a gente vai continuar aprendendo. Não existe aquela coisa da despedida, estamos nos despedindo e nunca mais nos veremos. Não, a vida vai continuar. Tenho essa certeza. Estaremos juntos. E como estaremos? Tristes, melancólicos ou animados? Ué, mas faz parte também, né? Da vida. A gente fica triste, melancólico, não faz? Alegre. Alegre, mas bora, né? Triste, Tem dia. melancólico de vez em quando tá tudo certo, mas todo dia não, Todo vai. dia não, porque daí já vira doença, né? Não, não, né? Aí fica pesado, né? E a vida é leve, né? Viver é bom. Você já pensou a sua mãe vivendo com 100 anos? A alegria que ela tem? E Saber de não quer ir todos. embora, hein? E não quer ir embora. Ele não quer ir embora. Ela tem uma máxima assim. Ai, filha, tá difícil. O ônibus não passa para me levar. Mas você sabe, ué, eu tenho que ir embora, não tem? Ela sempre teve muito medo da morte, ela é muito católica, e o católico vê a vida diferente, né? É, Após a morte. E então ela sempre teve muito medo. Agora ela não tem, segundo a minha irmã, ela diz que ainda tem, mas ela fala que não tem. Ela fala: "Ai, filha, o ônibus não quer passar para me levar".
Fala que a morte é Olha, amor. para os universitários que chegaram agora, a Sônia tem a mãezinha dela, 100 anos, e a receita da mãe dela, tá? Ela toma um tanto de Coca-Cola e um pão com manteiga, tá bom? Diariamente. E quando não tem a manteiga, mas tem uma linguicinha ou uma carninha, é o que serve, tá bom? Então é a receita da mãe dela, tá bom? Não, você esqueceu a leitoa dela, comida gordurosa. A comida gordurosa. Ela Viu? não é sempre que ela come, mas ela come. E sabe Receita que quantos ela... que a receita que ela deu pro médico? Sabe quantos quilinhos que ela tá agora? 28. Então não é por falta de comida. Não, não é. Ela come bem. Não é, entendeu? Mas ela tá de vento e pouco. E aí, meus universitários? Existe cura para a saudade? Deixa os outros universitários falar, eu já falei muito. Né? Ninguém, assim, O tempo cura tudo. tempo cura. A saudade se transforma. O sentimento se transforma. É, universitários. Esses universitários hoje também. Todo mundo fechadinho. Ai, ai, ai. Ninguém tem saudade. Ninguém tem saudade de nada? Então, Eu tenho muita saudade de muitas coisas, mas estou esperando essa transformação aí que a Juliana falou, porque continua a saudade. Mas é uma saudade Saudade. doída. É uma Não, uma saudade saudade doída. boa, lembranças, não é? Ah. Lembranças de épocas que No eu começo era não mais doía, jovem, que Leda? tinha os meninos pequenos, na época de mocinha. Tenho No muita começo não lembrança, era tenho muita pior? saudade. Não era Oi? uma dor? No começo não doía mais? Dor. Não era uma coisa que te incomodava mais? Agora já não está Podia ser que eu suavizando essa tivesse mais saudade? lembranças, né? E agora menos. Continuam as lembranças, mas talvez em menos vezes, né? Menos quantidade. E você vai se Mais transformando leve. também. Aí vai ficando mais leve, é verdade. É. Tá certo, é isso. Olha, tá vendo? Já está todo mundo ali, ó. No nosso pinga-fogo. Tá certo. E aí, o que mais? Falem, meus universitários, a dor dessa saudade. Sim, eu acho que a saudade quando dói, ela está mais ligada à nossa inaceitação de que as coisas mudam, né? Então, se você tem uma saudade como uma lembrança dos bons tempos, quer seja ou das boas pessoas, né? Isso é alguma coisa que mantém essas pessoas, esses bons tempos vivos dentro da gente, né? Agora, se a gente lembra tudo isso com dor, aí acho que é um pouco de falta de aceitação. Que as coisas mudam, né? É. E quando a gente sente dor na saudade, a gente está perdendo a oportunidade de ser feliz com aquilo que a gente tem nas mãos agora, né? De viver o presente, né? Ficar presa no que passou, né? No É isso aí. passado, né? É. Porque essa saudade, acho que todos nós temos. Temos saudades de pessoas que já estão no plano espiritual. Temos saudades, né, de histórias. Mas são histórias, são momentos que já vivemos. Mas se a gente fosse viver agora, seria diferente, porque a gente já está mais maduro. Sim, e os tempos são outros, né? Muita coisa. E agora já não acontece mais, não tem mais. Né? Eu considero duas palavras bem diferentes que significam a mesma coisa: saudade e saudosismo. Tá. Saudade é aquilo que você se sentiu bem
e queria reviver em algum momento. Saudosismo é você viver do passado. Ficar ali, né? Ficar Fica ali, presa, só né? Fica pensando presa, né? naquilo. Acho que esse É. saudosismo não é positivo. Nada Agora, uma agora tá saudade. bom. Nada agora tá Exato. bom. A única coisa boa foi o que aconteceu lá atrás, o que passou. Vive do passado, né? Agora, a É. saudade, ela existe de um ente querido, como a Valéria disse, de uma situação, mas o saudosismo aí não faz bem para ninguém. Eu estava contando nós estávamos conversando, né? Quem é pai, quem é mãe, lembrar da infância dos filhos, a gente vai se divertindo com as histórias. É, São muito bom. histórias alegres, né? Porque a gente tem histórias, né? Tem os trejeitos, né? A gente abriu hoje, quando a gente começou a conversar, a Fernanda falando, minha filha tem 2 anos. Já são 2 anos de histórias de Malu. Imagina a gente que já tem filho com 30, 35, 38 e tal, que temos histórias, né? Tem gente que é avó, tem gente que já é bisavó, então, assim, são histórias em cima de histórias. Isso a gente vai ter saudade dessas Sim, histórias, mas aqui, sim. isso nos pertence e tá tudo certo, né? Nos trouxe felicidade. Mas teve um momento que não nos trouxe um aprendizado. Fazia parte do caminho. É. Tudo faz parte do caminho, os aprendizados também, né? E se a gente olhar com um olhar bom, um olhar com alegria, a gente teve o aprendizado, Sim. né? Parar para olhar com esse aprendizado com amor e com carinho. E não com a dor e com a revolta. Aceitando aquilo que a gente não pode mudar. É. Hoje foi bem pequenininha a nossa história, cura para a saudade. Tem algo mais a dizer? Vamos encerrar, então? Viviane hoje não quis conversa conosco, ficou na saudade. Ficou na saudade. Cabeça. Ficou na saudade. Vamos lá? Algo? Não. Então vamos lá. Que possamos nessa noite refletirmos sobre a nossa conversa e agradecer muito a Deus, a Jesus, a Maria, a toda essa espiritualidade amiga, vibrando intensamente para que a paz na terra se faça presente. Tocando os corações de vibrações amorosas, todos aqueles que passam por catástrofes, por guerras, por todos aqueles irmãos do Rio Grande do Sul que passam por novamente um aprendizado das chuvas, dos alojamentos, muita luz, muita fé, muita perseverança, muito equilíbrio a esses irmãos. Vibremos intensamente por todos os irmãos que estão nas ruas, em desamparo, por todos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, que nesse instante possam receber essa vibração de luz, de amor, de fé e de esperança. E nesse instante, que essas vibrações de amor, vamos assim mentalizando, rosas do Jardim de Maria, rosas brancas, cor-de-rosas, lilazes, que serão levadas aos nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Que eles recebam essas flores, essas rosas, com a nossa saudade, mas com a certeza do reencontro, do abraço,
do abraço amigo. Que possamos assim, que eles possam sentir toda a energia que doamos a eles nesse momento. A nossa gratidão pelo amor que eles nos deram. E vamos pedindo que esses espíritos amigos do Pingo de Luz, do Hospital Santa Cruz, nos abençoe. Abençoe o nosso lar. Abençoe os nossos entes queridos. Para que possamos nos mantermos harmonizados, equilibrados durante toda essa semana, fortalecendo as nossas células, fortalecendo o nosso emocional, fortalecendo o nosso espiritual. A paz de Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.